Bom dia, de volta aqui com o nosso Geração Saúde. E agora no segundo bloco, como a gente havia falado, nós vamos conversar sobre um tema delicado, mas que felizmente precisa sim ser debatido. Precisa que a gente deixe você, nosso telespectador, muito bem informado em relação a esse tema, porque nós vamos falar agora sobre depressão na infância. Os números são altos, os índices estão aumentando, então a gente precisa debater, refletir e procurar de alguma forma entender o que é que está acontecendo. Então, para a gente conversar sobre esse tema, debater um pouquinho, o nosso convidado super especial de hoje é o Max Miller, psicólogo, nosso parceiro, já está aqui, meu bem, bom dia. Bom Seja dia, muito Carla. bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, dizer que eu já estava com saudade, né? Pois é, gente, o Max é ocupado, mas ele sempre arranja um tempinho pra gente. Max, depressão na infância, como leiga, assim, a primeira pergunta que vem na cabeça, acredito que da maioria das pessoas, criança tem depressão? Sim. Infância, né? Aquela coisa que a gente imagina que seja aquela plenitude de felicidade, de conhecimento, de aprendizado, e se depara com isso também. E a infância, ela não é só passiva de eventos depressivos, de episódios, né, de eventos depressivos maiores, mas de todos os outros transtornos. Infelizmente, a gente tem um hábito, eu costumo dizer o hábito não tão saudável, de acreditar que a criança ela não adoece mentalmente, né? Pelo contrário. Nos últimos tempos, inclusive, ela tem se aumentado muito os índices, né, de crianças acometidas pelos mais diversos transtornos mentais. Infelizmente, nós temos verificado números altíssimos, tanto de ansiedade como também de eventos depressivos, né? É difícil, muitas vezes, entender o comportamento depressivo de uma criança porque há alterações nos mais diversos aspectos, desde os aspectos emocionais até os aspectos comportamentais. E muitas vezes nós costumamos acabar confundindo sintomas que são reflexos desse evento depressivo com outras sintomatologias, né? Muitas vezes até comportamentos como, por exemplo, de birra, de malcriação, mas não. São sintomas que evidenciam sim um transtorno e é importantíssimo nós termos essa atenção para fim que seja detectada e tratada. Porque uma depressão na infância, ela é tão perigosa, né, como a depressão na vida adulta. Então, nós precisamos entender que a criança ela também sofre. E assim como o adulto, como o idoso, até mesmo como adolescente, ela precisa dos mesmos cuidados e ela precisa da mesma atenção, da mesma prevenção, né? E aí nós já sabemos que a depressão é um passo seguinte para o evento, para o pensamento suicida, né? E também para a própria tentativa de suicídio. E é comum, sim, também a tentativa, o pensamento, a idealização e a tentativa, né? O suicídio, desculpe, na infância. É muito comum. A gente se assusta, né? É até pesado ouvir, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. O Marcos dizia aqui nos bastidores, não é de hoje que se fala nisso, né? Mas realmente assusta, porque tem acontecido isso. Max, e assim, como é que identifica, então, se é tão fácil confundir realmente esses sentimentos, essa demonstração do que está sentindo em relação nessa fase da infância para a adolescência também, esse processo de mudança, né? Deixar de ser criança, passar a ser adolescente também, é pressão, é cobrança, é o corpo que muda. Então, realmente a criança e o adolescente precisam estar muito seguro e tranquilo em relação a isso. Aí vem a questão dos pais. Mas antes, Max, eu queria que você dissesse assim, como é que a gente pode identificar, então, dentro desses sintomas que são tão semelhantes? Eu costumo dizer que o primeiro termômetro são os olhos dos pais, né? Ou deveriam ser, né? Dos pais ou dos cuidadores. Mas um outro termômetro que também nos auxilia bastante nessa verificação sintomatológica é a escola, né? Porque a escola é esse espaço onde a criança está imersa em um contexto social e aí ela consegue nos queixar sobre algo que a criança vem apresentando, eu vou usar essa palavra, de forma disfuncional, né? Então, os pais eles deveriam perceber o comportamento diferenciado, as emoções que já estão modificadas, enfim, esse conjunto. Mas quais são, assim, os principais sintomas que nós podemos verificar quando a criança ela já está dentro, vamos dizer assim, desenvolvendo um evento depressivo maior? Primeiro, a perca de interesse por tudo aquilo que ela gostava, né? E aí vem acompanhado do isolamento social. Como a criança ela tem dificuldade, não é que ela tenha dificuldade, ela não tem tanto preparo, eu falo cognitivo, para expressar as emoções através de um diálogo, como nós adultos já temos, ou até mesmo adolescente. Então,
vem o isolamento, ela traz outros comportamentos disfuncionais, vem os medos constantes, o choro muito fácil, né? A criança passa a chorar por tudo. Às vezes é um comportamento de muita irritabilidade, um comportamento agressivo. Vem a questão da insônia ou da hiperinsônia, né? Vem a questão da alteração do comportamento alimentar. Ou a criança ela começa a comer demais de forma compulsiva, ou então a criança ela começa a ter uma perca de apetite, né? E aí vem sintomas também, como, por exemplo, comportamentais. Ela já não quer mais fazer aquelas atividades que davam prazer, como brincar com os amigos de bicicleta, já não quer ir mais para a escola. A escola é um espaço não só produtor dos eventos depressivos na infância, entendam, não a escola, mas todas as cobranças que nós produzimos acerca dela. Eu falo não só a escola enquanto instituição, mas os pais e nós enquanto sociedade e família também, né? Eu costumo sempre dizer, quando uma criança ela comete suicídio, todos nós temos uma parcela de culpa, né? Porque enquanto sociedade nós temos produzido uma forma de ser sujeito muito adoecida, né? E isso tem chegado nas crianças de uma forma muito pungente, de uma forma muito agressiva, né? Então a criança ela começa a ter um rendimento escolar mais baixo, ela começa a apresentar dificuldades de um processo de aprendizagem e uma série de outros fatores que estão relacionados ao ambiente escolar, às relações que devem ser estabelecidas lá. Então são sinais que infelizmente, não poderiam passar despercebidos, mas acabam passando despercebidos, né? Porque, por exemplo, uma alteração como agressividade, né? Uma criança que, de repente, ela tem um comportamento exemplar e ela começa a ser mais agressiva, a intolerar algumas coisas, a ser mais irritada. Então, a gente pensa que é o quê? Que é birra, que é má criação, e não é. Né? E assim, a criança, ela tem algo muito favorável a ela porque ela não tem, muitas vezes, a malícia, né? Diferente de nós adultos e ali já no meio da adolescência. Então ela vai trazendo de uma forma muito espontânea, né? Ela não tem ainda tanto controle do sistema inibitório. Então é fácil perceber clinicamente, claro que para nós profissionais, mas ao mesmo tempo é difícil, porque se confunde com muitos outros aspectos. Ora, uma criança que de repente não chorava e agora já chora por tudo. Se a mamãe disse que não vai assistir TV ou não vai ficar no quarto por mais tempo e ela começa a chorar, há de se perguntar, o que é que está acontecendo? Né? E aí não tem o que fazer. Em situações como essa, Carla, é procurar ajuda profissional. Né? Depressão na infância não é brincadeira. Não. Percebeu qualquer alteração comportamental, por mais que não seja depressão. Né? Não espere a ser um quadro evolutivo, mas percebeu qualquer alteração comportamental, a qualquer alteração cognitiva, não tem o que esperar. É procurar ajuda sim. E outra coisa, nós precisamos perder o medo de avaliação psiquiátrica na infância, tá? Crianças, né, passam sim por avaliação psiquiátrica. Nós precisamos, inclusive, começar a desconstruir a ideia do psiquiatra, essa ideia de que diagnostica a loucura. Quem vai ao psiquiatra não é somente louco. Exatamente. Todos nós precisamos, inclusive, fazer avaliações psiquiátricas anuais, né? Nós fazemos avaliações, por exemplo, de exames para saber, como diz no ditado, as nossas taxas, verificar os triglicerídeos, né? Enfim. Então nós precisamos também ao psiquiatra para saber como é que estão as nossas condições psíquicas. E nós precisamos também ao psicólogo. Então, se nós adultos precisamos que não estamos conseguindo lidar com a atual realidade, quem dirá as crianças? Realmente, é para refletir mesmo, né? Nós, enquanto pais, mães, professores, cuidadores, o restante da família, realmente é ficar muito atento, porque mudou muito. A gente escuta pais dizer assim, ai, eu não sei para que essa geração é muito frágil, eu fui criada assim, eu apanhei do meu pai que era bruto e hoje eu sou uma pessoa assim, eu não precisei disso. A gente escuta muito isso, mas é a realidade, você vai concordar comigo. Sim. E com certeza a realidade é outra, o contexto é outro, nós temos internet, nós temos aparelhos eletrônicos, é uma sociedade totalmente diferente da sua infância, da minha, da sua. Nossa infância. Então nós temos, eu digo nós enquanto pais, mães, professores, todo mundo, tratar essa geração Sim. de outra forma. Não Sim. é que é frágil, que é cheio de frescura. Não, realmente é diferente, né, Max? E aí, infelizmente, nós só passamos a acreditar de fato que a depressão ela existe na infância e que o suicídio também é algo real quando acontece, né? Verdade. E aí a gente às vezes precisa que alguma coisa aconteça para que nós possamos abrir um pouco dos nossos olhos e entender que as crianças também sofrem psicologicamente, né? E aí é um pedido que eu faço. Percebe qualquer alteração do seu filho, percebe qualquer alteração da sua criança, não espera. Procura profissionais capacitados, procura profissionais especializados para que possam dar esse suporte. É verdade. É interessante você dizer isso para desmistificar isso mesmo, né? É preciso sim que a gente leve a criança. A escola hoje, a maioria das escolas já tem esse profissional, sim. já faz essa avaliação.
né, já conversa, já orienta o pai, porque a escola, como você disse, é o termômetro, né, reflete lá na escola, então a escola avisa, olha, está acontecendo isso, vamos investigar. O pai e a mãe precisam simplesmente perder essa ideia, e acabar com essa ideia de que isso é seu filho, meu filho não é doido, meu filho não tem problema, então ele não precisa. Isso tem que ser... E, Carla, por onde eu passo, eu costumo dizer o seguinte, a escola não é inimiga. Né? Quando ela vem apresentar alguma queixa é porque ela tem percebido algo diferente na criança. Então é interessante sim que pare para se escutar, para se ouvir, que vão até a escola, busque saber como estão seus filhos, porque lá eles vão conseguir trazer uma realidade que muitas vezes vocês de casa não vão perceber. Então a escola é esse espaço onde se é visualizado processos sintomatológicos que denunciam sofrimento psíquico. Né? É verdade. E outra dica, digamos assim, para os pais. A gente sabe que hoje o mundo é muito corrido, o pai e a mãe trabalham fora, geralmente tem mais de um filho. É realmente complicado, ali tá todo dia na tarefinha, ligando para a professora, sabendo como é que tá. Mas eu acho que é um esforço válido, super válido, apesar da correria, apesar do trabalho. São filhos, são família, a gente precisa estar de olho por todos esses motivos desse contexto social que a gente vive hoje. As crianças têm contato com muita coisa na internet, a gente precisa ter esse controle. E a gente sabe que é um campo ali onde está oferecido tudo aqui ao toque de um simples dedo. Então, tomar muito cuidado com esse uso do celular e da internet também. Muito. E ter esse tempo para o filho, né, Max? Eu costumo sempre dizer, 30 minutos por dia de brincadeira com as crianças não faz mal a ninguém. Pelo contrário, faz bem à saúde de todo mundo, inclusive de toda a família. Principalmente para os pais. Então, é algo tão simples e que pode ser executado com tanta facilidade, mas que infelizmente hoje não tem tido esse espaço, né? Muitos pais chegam inclusive relatando que buscam tempo para brincar com os filhos, para dar atenção aos filhos e aí não encontram. Então, precisamos entender o que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças, né? Também não adianta só culpar o outro sem que você consiga ter a mínima responsabilidade de encontrar a sua parte nesse tudo. Exatamente. A gente escuta muito esse termo, né? Que os pais e mães acabam terceirizando a educação. Ou a escola, ou entrega aqui pro celular, enquanto está ocupado para fazer outra coisa. Trabalhos virtuais. Mas, gente, é muito sério. A gente precisa realmente dizer o que é prioridade na nossa vida hoje. A gente precisa educar eles para essa sociedade que existe. Então, tirar esse tempo é fundamental. Principalmente prestar atenção no seu filho. Em alguma dessas alterações que o Max falou. Porque realmente vem assustando, os casos vêm aumentando, a gente nunca, não vai acontecer, isso aqui não acontece por aqui, acontece, gente. Acontece, sim, E claro. é muito sério, né, Max? E é interessante porque quando algo acontece, parece que os pais, eles percebem, né? Eles conseguem ir de forma focal nos sofrimentos dos filhos, né? E eles começam a ligar, a entrar em contato de forma desesperada, porque talvez eles tenham medo que o seu filho, que o meu filho seja o próximo a estar no evento depressivo, até mesmo tentar suicídio ou conseguir cometer o suicídio. Isso é uma realidade muito presente, mas que ainda assusta e que precisa ser conversada, precisa ser desconstruída, porque em alguns espaços, em alguns momentos, Carla, nós ainda trabalhamos de forma a um prisma de tabu, a depressão infantil, o suicídio na infância, mas não, gente, é algo real, é algo presente que está entre nós todos os dias. Exatamente. Max, assim, identificou algum sinal, de repente, de um desses que você falou, alguma alteração, leva para o profissional e é possível, através de um tratamento, de uma ajuda psicológica, que essa criança, nessa idade aí ainda, na infância, consiga realmente evoluir e modificar todo esse plano de vida. Sim, claro. O evento psicoterapêutico ele é importantíssimo, né? Claro que o tratamento medicamentoso ele é importante, principalmente quando já há uma desorganização, vou falar a nível de química, né? Neurocerebral, então o medicamento, o psicofármaco, ele vai reagir ali nos neurotransmissores, nas fendas sinápticas, então há uma reorganização, mas o que produz essa disfuncionalidade fisiológica, né? Tá no campo social, tá no campo dos afetos, no campo das relações, então essas dificuldades, elas são tratadas através da psicoterapia, né? Então a psicoterapia ela é fundamental e ela não tem idade para ser realizada, ela é realizada desde a criança, muito na idade ela ainda na primeira infância, 2 aninhos, né? Até o idoso. Então a psicoterapia ela é indicada para todo e qualquer sujeito, independente de idade, né? E a criança ela consegue sim trabalhar muitas questões na terapia,
Claro, nós utilizamos os recursos lúdicos, né? É a nossa principal ferramenta de trabalho. E fazer terapia com criança, processo psicoterapêutico com criança, para nós profissionais é muito desafiador, porque nós precisamos sair do lugar em que nós estamos e mergulhar no mundo da criança. E não é fácil você fazer esse processo, não é fácil você conseguir mergulhar e se tornar comum a esse sujeito, né? Então precisamos de muitas técnicas, muitas vezes, e habilidades para a gente conseguir se identificar dentro do mesmo espaço, né? E aí a criança, ela consegue construir esse vínculo afetivo, que é o que permeia a sustentabilidade do processo psicoterapêutico, que nós vamos chamar o vínculo, né? Exatamente. Gente, o tema ainda rende um bocado, mas a gente fala em outra oportunidade, porque agora eu quero aproveitar esse tempinho com o Max. O Max está aí com um projeto novo, o Centro Cognitivo, vai inaugurar o seu novo espaço. A equipe do Max é maravilhosa. A gente já recebeu algumas pessoas aqui e ele sempre atendendo aqui o nosso chamado. Max, quais as suas expectativas agora? Quando é que inaugura? Vamos divulgar. Que estamos a mil, Carlinha, né? O Centro Cognitivo, ele inaugura dia 17, né? Nós estamos trazendo para Mossoró uma proposta super inovadora. É um centro multiprofissional, com várias especialidades terapêuticas e especialidades médicas, né? Nós temos hoje no nosso grupo psicólogos, fisioterapeutas, educador físico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neuropediatra, psicopedagogo, arte-terapia. Então nós estamos trazendo uma proposta de intervenção que tem no Brasil e tem no mundo. Então nós queremos aqui em Mossoró um espaço com bastante eficiência e cientificidade nos tratamentos para todo e qualquer processo psicopatológico e ademais, né? E aí nós também temos um foco nos transtornos do neurodesenvolvimento, que eu acho que bem sabe os profissionais que já passaram por aqui, o tio Flaubert e a Janine, que é para TEA, o transtorno do espectro do autismo. Então nós estamos trazendo tudo de mais inovador que tem no Brasil e no mundo. Principais métodos de intervenção, as principais propostas de intervenção, tudo baseado de forma científica, né? É um trabalho que vai ser pautado não no que nós achamos, mas naquilo que nós entendemos e que nós compartilhamos. E o que eu fico satisfeito, eu inclusive falava com a equipe, né, na reunião da semana passada, é que nós estamos trazendo para Mossoró o mesmo processo de tratamento para o TEA que está sendo hoje desenvolvido, por exemplo, nos Estados Unidos. Que bacana, Max. É algo doloroso, muitas vezes, para nós profissionais, é algo que demanda trabalho, mas é muito satisfatório. E aí, às vezes, quando nós estamos nos congressos, eu falo, isso que vocês estão conversando, tratando, nós estamos executando, realizando lá na cidade de Mossoró, na região oeste do estado do Rio Grande do Norte. Parece que não existe no mapa, mas aqui nós temos uma equipe maravilhosa, né? E é onde fica, ali perto do escritório da Cinsal, o nosso novo endereço. Bem localizado ali, todo mundo conhece. E aí nós abrimos a partir do dia 17, né? A inauguração é dia 17, estejam todos convidados a partir de 9 horas da manhã. E aí podem entrar em contato, é só seguir nas redes sociais Centro Cognitivo de Mossoró, e lá vai ter todos os números para agendar atendimentos e avaliações. Exatamente, gente. Eu quero lhe dar parabéns. Eu que agradeço. Inicialmente, por trazer essa inovação, trazer esse tipo de atendimento, esse apoio para a nossa cidade, e não só para a cidade, para a região inteira. Vai ser uma referência, com certeza já é, e vai continuar sendo de forma mais firme, mais segura agora, com toda a equipe do Max, com um centro preparado, um espaço físico maravilhoso para atender a todas essas demandas que existem e que precisavam realmente de uma equipe, de um espaço adequado para tudo isso. Max, parabéns pela ousadia, iniciativa, né? Desbravando tudo ali mesmo. Não foi fácil, a gente acompanhou aqui o processo todo, ainda está na peleja dos últimos detalhes. Isso mas mesmo. Boa sorte na sua inauguração. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E depois a gente vai lá sim. Com certeza, conferir e trazer aqui as novidades de todos os serviços que estão sendo ofertados por lá. Exatamente, mostrar os espaços e tudo mais, trazendo novidades para você aqui no nosso Geração Saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você também que esteve junto comigo aqui no nosso programa Geração Saúde de hoje. Fica por aqui. Amanhã nós recebemos o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde para falar um pouquinho das ações desse Dezembro Vermelho, o que é que tem sido feito, a programação e tudo mais em relação a essa campanha de prevenção HIV/AIDS, tá certo? Eu fico por aqui, beijo, até amanhã, se Deus quiser.
Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super.